Vamos à palavra de Deus, irmãos? O amor de Deus é um amor determinado, esse é o tema teológico deste domingo, e nós somos sustentados pela graça. O texto que vamos ler agora diz que Deus salvou o seu povo como que levando sobre asas como águias. E hoje pela manhã você ouviu que o nosso Deus é um Deus que chama, desde o princípio, desde o primeiro afastamento do ser humano, quando o ser humano pecou. Deus chama o ser humano, Deus tem prazer em ir atrás de nós, pecadores, que não merecemos, não queremos e não podemos nos salvar. Nós não merecemos a salvação, nós não queremos a salvação, nós não podemos salvar nós mesmos. E ainda assim Deus vem atrás da gente. Deus é muito misericordioso, o Criador dos céus e da terra, aquele que controla todas as coisas, vem atrás de mim e de você. E veio e nos salvou. E continua fazendo isso até que o número completo dos seus eleitos seja reunido. Então tenha isso em mente. Deus é um Deus que chama. E talvez o maior chamado que ele fez foi ao seu povo após a saída do Egito. E nós conhecemos isso como a entrega da lei, a lei de Moisés, no capítulo 20 do livro de Êxodo. Porém, queremos dar atenção hoje a um capítulo anterior, ao capítulo 19. Geralmente ele é ofuscado por causa do brilho dos 10 mandamentos no capítulo 20, mas o capítulo 19 é justamente quando Deus vem ao seu povo, chama o seu povo e prepara o seu povo para aquele momento que vai mudar muita coisa, que vai mudar tudo na história do povo da antiga aliança e na nossa história também. Então, o tema da nossa mensagem de agora à noite é voz que cria e que redime. Voz que cria e que redime. A voz de Deus é uma voz criadora, é uma voz que redime do pecado. Peço a você que abra sua Bíblia, capítulo 19, ou o seu dispositivo, no capítulo 19 do livro de Êxodo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 19. E nós vamos ler os 25 versículos desse capítulo. Êxodo 19, de 1 a 25, a palavra de Deus diz assim: No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam ali. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés: Eis que virei a você numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você e para que também creiam sempre em você. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: Tomem cuidado para não subir ao monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele, se o fizer, será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas. Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se de pé, ao pé do monte.
Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés: desça e avise o povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre-o. E o Senhor respondeu: vá, desça, depois você subirá, e Arão virá com você. Porém, os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Então Moisés desceu ao povo e lhe disse tudo isso. Essa é a palavra do Senhor. Como você fica diante desse texto? Bom, antes de chegar lá, deixa eu levar você para uma pequena viagem. Suponha que você agora tenha seus 12 anos, 11 anos, e você começou a perceber que a terra onde você vive não é exatamente a terra onde você devia estar. Você começou a perceber que seus pais, seus avós e mesmo as autoridades do seu povo não têm toda a liberdade que você acharia que elas deveriam ter. Essas autoridades são limitadas por outras autoridades. Você percebe que muito perto de você tem um outro povo. Ele não tem os mesmos costumes dos seus pais, os mesmos costumes que você tem. E esse povo é que é o dono da terra. Você vai percebendo, à medida que você cresce, que você mesmo está, de certa forma, a serviço desse povo. E que eles têm toda a autoridade de mandar você fazer o que eles bem entenderem que você deve fazer. Finalmente, você cresce um pouco mais e você adquire consciência de que você, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus parentes, seu clã e todo o seu povo são escravos numa terra que não era originalmente a terra desse povo, a terra do seu povo. Mas alguma coisa começa a acontecer de repente. Surge um homem, ele parece um profeta. Ele já esteve ali antes, mas ele andou muito tempo fora. Ele andou uns 40 anos fora. E agora ele vem com o irmão dele. Eles começam com uma conversa bastante estranha. Estranha no sentido de que aquela conversa poderia fazer com que os que se reúnem em torno dele sejam acusados de traição, sejam acusados de rebelião. Ele começa a dizer que o Deus das antigas promessas, o Deus dos seus antepassados, resolveu chamar do Egito o seu povo. Você começa a aprender um pouco mais da história, então você se lembra de que o seu povo foi levado para lá, não à força, mas espontaneamente, numa época em que havia fome. E um membro do seu povo salvou o Egito. Um membro do seu povo salvou todas as nações. Um membro do seu povo, chamado José, foi levantado pelo Deus do seu povo, pelo Deus dos seus antepassados, para que muita gente fosse preservada em vida. Por causa disso, o seu povo foi levado para lá, convidado, e foi estabelecido numa boa terra, e tinha o apreço do próprio faraó, a tal ponto que o patriarca vivo naquele momento, quando faleceu, o faraó estava no seu sepultamento, estava homenageando-o. Mas o tempo passou. Cerca de 400 anos, o seu povo cresceu muito, o povo da terra se viu ameaçado pelo seu povo. E então um governante fez o que qualquer governante faria, não permitiria que isso acontecesse. Faraó não era tolo, como são tolos hoje os que estão na Europa, por exemplo, aqueles que permitem que imigrantes venham à torta e à direito. Já lideranças muçulmanas já dizem há muito tempo: nós vamos dessa vez conquistar a Europa sem o uso da espada. Não precisamos disso. Europeus têm 1,5 filho na contagem que se faz, nas estatísticas. Muçulmanos têm 5, 6, 7. Daqui a pouco eles conquistam a Europa no voto. Alguns países começam a acordar para isso, alguns países começam a perceber. O faraó não era tolo assim. O faraó tinha um povo para proteger. E o faraó disse: olha, não podemos permitir que esse povo cresça aqui. Daqui a pouco eles vão nos dominar. Ou se formos atacados, eles podem se juntar com os nossos inimigos. Nós estaremos perdidos. E perdidos eles ficaram realmente, porque o faraó começou a achar que deveria eliminar as crianças que fossem nascendo. Primariamente os homens que iam nascendo. A situação ficou bastante apertada ali.
E agora veio esse homem, e ele veio trazendo as antigas promessas. E ele veio falando de antigos deuses, ou do antigo Deus. Aquilo que estava lá na sua cabeça, aquilo que você ouviu dos seus pais. Algumas histórias talvez estivessem entrecortadas, mas o fato é que agora havia ali um homem que se dizia profeta enviado pelo Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E agora, aquele homem vai falar com o próprio faraó. Você acha que ele é ousado? Como pode fazer isso? Ele ir até o líder do maior império desse momento. E ele vai. E coisas estranhas começam a acontecer. Pragas começam a cair sobre o Egito, mas não caem sobre o seu povo. Pragas começam a atingir o gado egípcio, mas não o gado do seu povo. A água dos egípcios, mas não a água do seu povo. A saúde dos egípcios, mas não a saúde do seu povo. Finalmente, os filhos dos egípcios, mas não os filhos do seu povo. Então, depois de muito aperto, de muita teimosia, aquele grande império, aquele grande líder, e todo o seu poderio precisa se curvar necessariamente aos pés daquele Deus, cujo profeta veio, falando as palavras que aquele Deus ordenou, e liberar, e deixar que você vá. Eles não fizeram isso de bom grado. Eles fizeram isso desesperados, com medo, dizendo, vão logo, senão todos vamos morrer. E finalmente você sai dali, cumprindo a promessa feita lá no passado. Deus vem e tira o seu povo 430 anos depois e o leva na direção de uma outra terra, a terra que ele tinha prometido aos antepassados. Mas num arroubo de orgulho, de soberba, de vaidade ferida, aquele povo, o povo que ficou no Egito, o faraó, seus homens, seus soldados, dizem, o que nós fizemos? Que tolice é essa? Vamos atrás deles. Mas essa vez Deus mostra o seu poder. O exército faraó morre no Mar Vermelho, enquanto o seu povo, enquanto você no meio dele, passa. Pé enxuto. As águas finalmente se fecham e todo aquele exército perece ali. O poderio do Egito é abatido e você está livre. E que mudança é a liberdade? Você sabe qual é o maior problema de você ficar livre quando você passou tanto tempo escravizado? Você não sabe o que fazer. Você não sabe como agir. Eu visitei um campo de extermínio nos arredores de Berlim. Estava lá lendo. Não é o tipo de lugar que você tira selfie. Só se você for muito descabeçado, muito tolo, muito insensível. Lá eu pude ler a história da Marcha da Morte. Quando os nazistas perceberam que os aliados estavam chegando, eles obrigaram muitos judeus e outros prisioneiros a marcharem. Eles iam morrendo pelo caminho. Alguns sobreviveram. Dentre os sobreviventes havia 2 homens cuja história estava lá sendo narrada. E esses 2 homens passaram todo o tempo, praticamente, da guerra, ali, naquele campo de extermínio. Eles sobreviveram. Mas o que eles disseram quando eles saíram é, o que fazemos agora? Quem somos nós? Nós não sabemos. Nós éramos escravos. Nossa vida foi dito para nós, não valia nada. Não sabemos o que é liberdade, não sabemos o que fazer com isso. Eles estavam sem referencial. E a liberdade, mesmo quando dada por Deus, no modo como foi feita no Egito, ela ainda coloca você diante da necessidade de um referencial. Mudanças desinstalam. Mudanças tiram você da área de conforto, da sua zona de conforto. Mudanças, mesmo as desejadas, colocam diante de você um desafio. Qualquer pessoa que já se casou, apaixonadíssimo pelo seu noivo, apaixonadíssima pelo seu noivo, apaixonadíssimo por sua esposa, sabe disso, não é? É uma maravilha, não é? Até que você descobre que ela é ela e você é você. E a mudança foi muito boa. Eu me lembro quando eu me casei, eu passava por Rosane e parava assim, depois nós voltamos da lua de mel e falava assim, o que você está fazendo aqui? Quem deixou você entrar aqui na minha casa? A ficha estava caindo. E era muito bom tê-la ali. Não sei se era tão bom para ela me ter ali. As lutas vêm, você tem que fazer adaptações. Nós estamos diante de uma grande mudança para a nossa igreja. Está batendo as portas. A mudança, por melhor que seja, mesmo a liberdade tão sonhada, mesmo o amor tão desejado, coloca diante de você desafios. E o nosso problema diante de desafios é que nós frequentemente baixamos a guarda. O povo de Israel tinha sido escravo durante 4 séculos. E agora, quem somos? O que fazemos?
Mas o Deus de Israel não é um Deus que apenas tira você de um ponto e põe você no outro ponto. O Deus de Israel é um Deus que tira você de um lugar de perdição e, ao colocar você no lugar de salvação, Ele constrói você, Ele te dá norte, Ele te dá referencial, Ele te dá referência. Ele te dá uma razão de ser, um motivo para viver, um objetivo de vida. Ele faz com que você retorne àquela condição para a qual você foi criado, onde você precisa glorificá-lo e refletir a sua glória. Você leu comigo, o Monte Sinai estava repleto de vozes, trovões e escuridão. Você leu comigo, santifiquem-se para o terceiro dia. Quando você fala de um monte, quando você fala de um monte e trevas, quando você fala de um monte e trevas e terceiro dia, o que vem à sua mente? O Calvário, a cruz do Calvário, o Monte Sinai. E a outorga da lei, a entrega da lei por Moisés, deu a Israel o referencial que Israel necessitava. Deu a liberdade, os moldes de uma liberdade com utilidade, com objetivo, com razão de ser. Não foi fácil para eles aprenderem isso. Eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. O Egito foi saindo deles aos poucos. Quando alguém se converte, quando nós recebemos alguém que acabou de se converter em nossa igreja, nós verificamos que essa pessoa saiu do mundo resgatada pelo Senhor, foi salva pelo Senhor, mas o mundo ainda não saiu dela. Alguns aqui ainda estão lutando com isso, depois de anos de convertidos. Há uma teimosia no pecado, uma teimosia no nosso pecado, que quer se agarrar a tudo aquilo que é passageiro, a tudo aquilo que é efêmero, a tudo aquilo que é contrário a Deus. A luta de cada pregador do Evangelho, a luta de cada crente que discipula dentro da igreja é justamente tornar o outro cada vez mais a semelhança de Jesus Cristo, vencendo o pecado, abandonando as coisas que pertencem àquela vida de escravidão. O povo de Israel carregou ainda muita coisa. Ainda no futuro vai se dizer, tirem os falsos deuses do meio de vocês. Como? Depois de tudo aquilo que aconteceu no Egito, depois de tudo aquilo que vai acontecer e está acontecendo aqui no Sinai, como que ainda tem alguém com alguma divindade, alguma estatuazinha escondida em algum lugar? Bom, você sabe que o povo de Israel não saiu sozinho do Egito. Outros povos, outros grupos que estavam lá também escravizados, aproveitaram. Você não aproveitaria? Estão saindo, estão deixando embora daqui, vamos com esse povo. E esse povo não tinha nem as histórias, ainda que picotadas que pudessem ser. Esse grupo estava lá, mas creia, o povo de Israel também levava as suas divindades, os seus falsos deuses. E aos poucos Deus foi limpando. E o primeiro ato de Deus para fazer isso foi justamente dar a lei, e particularmente as 10 palavras. Os hebreus não chamam os 10 mandamentos de 10 mandamentos, a não ser que eles estejam conversando coloquialmente com você. Eles falam as 10 palavras. O texto bíblico diz as 10 palavras. Por quê? Porque, como você viu, Deus falou as 10 palavras. O povo não ouviu o restante da lei, vindo da boca de Deus. Isso foi dado através de Moisés. Mas as 10 palavras, os 10 mandamentos que estão no capítulo 20, Deus falou. A voz de Deus foi ouvida. Como ele fez isso, eu não sei. Pergunte a ele quando você chegar no céu. Se você chegar lá. O fato é que Deus falou e a sua voz veio do monte e o monte tremeu e os corações tremeram muito mais. Mas antes de chegar nisso, nós temos o capítulo 19. E o capítulo 19 é justamente a preparação de Deus, é a bondade de Deus. A voz criadora é a voz que redime, e essa voz é voz de amor, essa voz é voz de cuidado. Essa voz é a voz daquele que sabe que nós somos pó. Essa voz é a voz daquele que sabe que mesmo diante das coisas mais maravilhosas, nós podemos simplesmente desmontar. Se você abre o capítulo 6 da profecia de Isaías, você vai ver ali um profeta tendo uma visão da presença de Deus. Nessa visão, ele vê serafins, uma ordem de anjos, que é descrita como tendo 6 asas, e eles usam 2 asas para voar, que afinal de contas parece ser a única coisa necessária. Se você já tem 2 asas e elas voam, para que você precisa de mais?
2 cobrem os pés, mas 2 especialmente cobrem os olhos. Eles não ousam olhar para Deus. E se eles não ousam olhar para Deus, eles que estão ao redor do trono de Deus, o que acontece com um profeta pecador que está ali na presença de Deus? Ele raciocina e diz a única coisa óbvia: eu sou um pecador de lábios impuros, habito no meio de um povo pecador de lábios impuros. Eu vi o Rei da Glória, eu vou morrer. Qualquer pessoa com um pingo de inteligência vai chegar a exatamente essa conclusão. Deus, no entanto, sabe que nós somos pó. E Deus se aproxima de nós. E Deus se aproximou do seu povo, no capítulo 19. Deus não simplesmente apareceu no monte. Já pensou se acontecesse isso? Com todo o preparo, você viu como é que o povo reagiu? No final vai ficar claro, e eles vão dizer isso com todas as vezes: Moisés, essa ideia aí foi muito boa, viu? Você fala com Deus e aí fala para a gente. Não queremos ouvir a voz de Deus. Já ouvimos o suficiente. Você vai lá, ele fala com você, você vem e fala com a gente obedece tudo. Mas não fale Deus com a gente, para que a gente não morra. Isso com todo esse preparo do capítulo 19. Você imagina se Deus resolvesse aparecer simplesmente, o finalzinho do capítulo 19, de repente um monte começava a aparecer um vulcão, não é? E Deus começasse a falar, o povo ia desmoronar, desmaiar, desmantelar ali, e não teria mais povo para seguir para a terra de Canaã. O capítulo começa dizendo que isso aconteceu 3 luas, literalmente 3 luas. Você sabe que, ou talvez se lembre, ou talvez aprenda agora, que o mês hebraico, ele era contado como um mês lunar. Então diz 3 luas novas, significa 3 meses para a gente, por isso a nossa tradução traz assim, o 3º mês. De que eles saíram de Israel, do Egito, que Israel saiu do Egito, versículo 1, eles chegaram àquele ponto no deserto do Sinai. Deserto aqui, por favor, não imagine o Saara, aquele monte de areia quente, sem mais nada, tá? Apenas uma região de pastagens que não era habitada por pessoas. Talvez uns pastores passassem ali com algumas ovelhas de vez em quando, alguém com algum gado, mas era um lugar onde não havia habitação. Eles chegaram àquele ponto na península do Sinai e ali eles se concentraram. Acamparam ali, versículo 2, e Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse. A ideia é que Deus chamou Moisés, então Moisés foi lá se encontrar com Deus. Isso aí é a preparação, é só a preparação, é só o contexto. Onde é que estava? Saímos há 3 meses da escravidão. Há 3 meses nós estávamos escravos, nós estávamos escravizados. Agora nós somos livres, mas não sabemos para que isso serve. É o perigo de um pastor que trabalha e de repente, finalmente, a sua igreja consegue lhe dar tempo integral. E aí você fica com tempo livre demais. Né? E aí? Isso pode ser um desastre na vida de certos homens. Não precisa ser pastor, não. Qualquer pessoa que adquire mais tempo livre. Se seu tempo livre não é corretamente administrado, o seu pecado vai fazer a sua agenda. Então eles estavam livres, mas e agora? Deus, cuidando do seu povo, está ali e está tomando conta. Por isso ele chama Moisés, no verso 3, ele diz: assim você falará à casa de Jacó, anunciará aos filhos de Israel. Esse é o primeiro momento que começa a preparar a solenidade em que Deus fala para Moisés: Moisés, eu tenho uma série de coisas para falar e você vai falar com Israel sobre isso. Você vai transmitir a minha mensagem para Israel. O que está acontecendo aqui é o mesmo que está acontecendo nesse púlpito agora. Deus fala e um pregador prega a palavra de Deus, entrega a palavra de Deus. Desde o começo sempre foi assim. A palavra de Deus vem de Deus. Deus fala, o profeta ouve, Deus revela ao profeta, o profeta passa adiante. A palavra de Deus vem de Deus, Deus a faz registrar num livro. Deus sustenta as escrituras que Ele mesmo fez o Espírito registrar através de seres humanos. Os pregadores leem e
pregam, passam adiante a mesma coisa sempre. O importante é que seja a palavra de Deus passada adiante e não qualquer outra. Que não seja a palavra de Moisés, que não seja a palavra do pastor, do pregador, mas a palavra de Deus. Quando você vem ao culto, você entra numa igreja, você quer ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvi-la de um pecador. Dificilmente Deus vai mandar o arcanjo Miguel pregar para nós aqui no púlpito dessa igreja. E você sabe que você pode chamar o pastor de anjo da igreja, mas o que você tem diante de você é um pecador, exatamente como você. Por isso você precisa saber verificar se ele está pregando de acordo com a palavra de Deus. E se ele não estiver pregando de acordo com a palavra de Deus, não importa quão simpático ele seja, quão piadista ele seja, quão sofisticado ele pareça, quão espiritual ou misterioso ele ou ela pareça, não tem que ser ouvido. O pregador da palavra, o pastor, o pregador, ele precisa ser fiel à palavra de Deus e é somente aí que ele tem autoridade. A autoridade de Moisés vinha do fato de ele ouvir Deus falar e passar isso para o povo. Dos versículos 3 a 6, o que você tem então é o começo, o início da revelação da salvação. E uma salvação cuidadosa, uma salvação amorosa. Olha como Deus faz registrar o verso 4. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e vocês viram o que eu fiz a vocês. É isso que ele vai dizer aqui. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e eu citei há pouco. Como vez sobre vez, o juízo de Deus se abateu sobre os deuses egípcios, sobre o próprio faraó, sobre o governo egípcio, sobre o poderio militar egípcio, sobre a terra do Egito, sobre o Nilo, que era tido como divino, o próprio rio, da vida ao Egito. Vocês viram o que eu fiz. E vocês também viram que eu levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Viram como eu os tratei? Viram como eu tratei vocês? Asas de águia. Como se vocês estivessem sendo sustentados, carregados, levados. Vocês não saíram dali aos trambolhões, caindo e tropeçando, como quem não sabe para onde ir. Vocês saíram dali carregados por mim mesmo, como uma águia que colocasse nas costas os seus filhotes e os levasse. Foi assim que eu fiz com vocês. Amorosamente, cuidadosamente, Deus pegando aqueles filhotinhos frágeis que eram ainda e carregando-os para fora do Egito. E levando-os para onde? Eu os trouxe para perto de mim. O que eles ouviram de Moisés foi o seguinte: o nosso Deus nos trouxe para perto dele. Não, o nosso Deus não está nos levando apenas para uma terra que mana leite, mel e etc. O nosso Deus nos quer perto dele. E isso é reforçado ainda no versículo 5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. A única vez que essa expressão é usada no Antigo Testamento é aqui. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes de uma nação santa. Eu não sei se você percebe o que está acontecendo aqui, esse é o ato de criação. Até esse momento aqui, todos os povos estão diante de Deus. O povo de Israel tem promessa, mas todos os povos estão diante de Deus. Ele diz, toda a terra é minha. Ele não falou isso apenas para dizer, eu sou o dono do mundo. Ele quis dizer, todos os povos estão diante de mim, mas vocês, se atentarem para a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar. Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. É aqui que o grande começo ocorre, é aqui que você, lá pelos seus 13, 14 anos, tendo toda essa carga de história, começa a perceber que é agora que você vai começar a ser alguém. É agora que seu povo vai começar a ter norte realmente. Sim, você tinha promessas picotadas, você tinha as tradições que eram passadas para você, dependendo da família, do clã onde você estivesse, você tinha isso mais bem colocado, com mais cuidado, ou então mais picotado. Mas o fato é que agora, Deus está dizendo, vocês serão um reino de sacerdotes, vocês serão propriedade exclusiva. A partir desse momento, o que eu estou para fazer é fazer de vocês o meu povo,
Eu vou fazer de vocês um povo, uma nação, mas não apenas isso, o meu povo e uma nação, um reino de sacerdotes. Você entendeu? É quando você começa a pensar assim, agora eu começo a saber que tem uma razão de ser, tem um caminho para trilhar e tem como fazer para chegar no final desse caminho. Tudo vai mudar a partir de agora. Deus está preparando o seu povo para isso. Note o conjunto, não esqueça o restante. Eu trouxe vocês cuidadosamente, amorosamente, como uma águia que transportasse os seus filhotinhos. Eu vou fazer de vocês o meu povo, a minha nação de sacerdotes, uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Até aquele momento, todos os povos estão no mesmo nível. A partir daqui, Israel é o povo da aliança. É isso que vai acontecer do capítulo 20 em diante. Até esse momento, todos estão ali. Promessas foram feitas aos antepassados. Mas lembra, você estava lá. Você era escravo 3 meses atrás. Tudo isso para você parecia muito bonito até, mas nada viraria realidade. Era impossível isso acontecer. Agora você está diante da própria realidade ali. E Deus está confirmando aquilo que havia dito a Abraão, Isaque e Jacó. Vocês são o meu povo, dentre todos os povos da terra. Meu irmão, Deus sempre procura um povo para si. Israel é apenas a figura daquilo que Deus faria de todas as nações, porque a bênção prometida a Abraão não era uma bênção que ficaria restrita eternamente a Israel. A promessa feita a Abraão qual foi? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Do verso 7 ao verso 15 é a própria preparação do povo. Moisés, verso 7, Moisés vai e chama o povo, chama os anciãos do povo, e quando Deus chama os anciãos, o povo é igual criança. Você chama uma delas, a mais velha, já viu? Vai todas elas juntas. Será que vai dar algum doce? Deus chama os anciãos, Moisés chama os anciãos, e eles vão lá, todo mundo. Ele fala para o povo o que Deus ordenou. No verso 8, o povo todo responde: tudo que o Senhor falou, faremos. Que beleza, né? Vamos falar essa frase juntos? Vamos lá? Tudo que o Senhor falou, faremos. Agora finge que você dá um congresso daqueles antigos, e aí o pregador fala assim: vamos falar isso com vigor, gente, vai lá. Tudo Nós acabamos de cantar uma música que diz: gosto do teu jeito de agir e do modo como tu operas, Senhor, em mim grandes coisas. Gosto nada. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Às vezes Deus tem que apertar um pouco aqui, cortar um pouco lá, e a gente não gosta do modo como Deus faz. Há algo em nós que gosta, há algo em nós que quer, porque o Espírito Santo, por causa da obra de Jesus, foi colocado em nós, mas o nosso pecado luta contra isso. Por isso, de vez em quando, a gente reluta em receber de Deus tudo que Ele traz à nossa vida. O povo de Deus disse aqui: tudo que o Senhor falou, faremos. Que beleza se fosse assim, se fosse essa verdade. Se isso tivesse sido verdade, Israel não teria sofrido tanto. Se isso fosse verdade na minha vida, na sua vida, nós não sofreríamos tanto. Mas a verdade é que todo esse desejo não expressa realmente um coração que seja capaz de manter isso. O próprio povo ainda não conhece sua própria incapacidade de servir a Deus. Quando pregamos aqui, quando eu preguei a mensagem de hoje de manhã, quando o Jonatas pregou a mensagem do domingo passado, cada vez que uma mensagem foi pregada por um pregador fiel a partir desse púlpito, o que o pregador faz, o que fazemos uns com os outros no discipulado, é nos lembrar: você já não está mais no Egito, você não pertence mais à escravidão, viva como aquele que foi liberto pelo Senhor Jesus. Porque facilmente a gente começa a agir como escravizados de novo. Por interesse, por medo, por temor de homens. Começamos a voltar à escravidão. Leia o capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos, é exatamente isso que ele trata. Ele diz: porque foi crucificado com ele, com Cristo na cruz, o nosso velho homem. Então, não apresentem mais os membros do seu corpo, sua vida, como instrumentos de injustiça, mas instrumentos da verdade. Apresentem os vossos corpos a Deus como instrumentos da verdade. E nós precisamos nos lembrar disso. Porque com muito entusiasmo, num culto emocional... Irmão, culto emocional é muito bom, não é? Como eu gosto de cantar aqui com a igreja.
A igreja canta, nós nos emocionamos, porque cantamos verdades eternas. Não tem nada de errado nisso, não. Mas se for só isso, irmão, nós vamos fazer todas as promessas que aparecerem diante de nós. Seguir-te-ei onde quer que fores. Lembra de alguém que falou isso para Jesus? Onde o Senhor for, eu estou lá. Pode dizer, para onde? Olha, eu não tenho casa. Até raposa tem toca. Passarinho tem ninho. Mas eu não tenho. Eu posso estar aqui, posso estar lá, o relento. Mas cadê? Estava falando com ele aqui agora, cadê ele? Sumiu. Você nunca mais vai falar desse camarada no Novo Testamento. Movidos pela emoção, movidos pela situação, e eles ainda estavam lá, experimentando aquele início de liberdade. Quanta perspectiva, quantas expectativas, não é? Faremos tudo que o Senhor falar. Olha só. Ainda bem que Deus lembra-se que nós somos pó também nesse quesito. Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Não sou Moisés falando isso para o povo? Senhor, como se Deus não soubesse, né? Senhor, o povo disse que vai fazer tudo. E Deus, ok, tá bom. O Senhor disse a Moisés, eis que virei a você numa nuvem. Quer dizer, agora que eles já estão mais ou menos preparados, Moisés diz para eles lá, eu virei numa nuvem escura. Não é aquela nuvem branca que você fica lá tentando ver forma de carneirinho, coelhinho, né? E até você vê lá. Não é isso não. É uma nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar com você, para eu vindicar você, para que eles creiam em você. Meu irmão, todo o Antigo Testamento é construído sobre o que Moisés fez. Porque não há ninguém em toda a história do Antigo Oriente Próximo, não há ninguém na história das Escrituras que tenha sido vindicado por Deus como Moisés foi. Deus fala com Moisés, as pessoas ouvem Deus falando com Moisés, antes deles ouvirem a voz de Deus nos 10 mandamentos, a fim de eles saberem que Moisés tem toda a autoridade. Por isso, quando Moisés registra a história do Gênesis e a partir de Êxodo toda a lei, tudo mais que vem depois é escrito em cima do que Moisés fez. Os profetas dizem, voltem para a lei. Os livros históricos dizem como a lei conduziu Israel através das conquistas que Deus lhe deu. O sacerdócio diz, cumpramos a lei. Os salmos e os livros de sabedoria exaltam a partir da lei, ensinam a sabedoria da lei. Tudo é feito em cima do que o Pentateuco construiu, porque ninguém foi, como profeta, semelhante a Moisés. Deus falou com ele, todo mundo ouviu Deus falando com ele. Deus está vindicando Moisés aqui, dando autoridade a Moisés. É por isso, irmãos, que quando Moisés desobedece a Deus, no caso das águas, em que ele tem que falar à rocha, e desobedecendo a Deus, ele está enraivecido com o povo, ele bate na rocha, a água sai, o povo vai ser descendentado, mas Moisés é proibido por Deus naquele momento, e por causa daquele ato, de entrar na terra proibida, na terra prometida. O texto diz, você não me santificou diante do povo. Moisés, eu vindiquei você diante do povo, mas você não me santificou diante do povo. A ideia que você vai passar é que eu posso ser desafiado, eu posso ser ignorado quando eu ordeno alguma coisa. Você recebeu muita autoridade da parte do Senhor. Tenha cuidado com o que você faz em nome do Senhor. Todo crente carrega o nome de Jesus. Os judeus, diz Paulo aos romanos, fizeram com que o nome de Deus fosse blasfemado entre os não-judeus, por causa do seu mau testemunho. E nós estamos honrando o nome de Jesus? O nome de Jesus é glorificado quando alguém fala no seu nome, quando Deus fala de você, quando Deus fala de mim, através de mim, os que me veem, os que veem você. Eles podem não gostar da nossa mensagem, eles podem não gostar do seu jeito de ser, mas eles terão que dizer, esse aí é crente, ele segue Deus. Ou não. Porque Moisés tinha anunciado as palavras ao povo do Senhor, do povo ao Senhor, e o Senhor continuou dizendo a Moisés, vá ao povo, consagre-o no dia de hoje e amanhã. E aqui você vai ver o que Deus vai fazer aqui, que você pode achar estranho. Ele falou, não tenho relações com as suas mulheres. Você, poxa, Senhor, aí não está pegando pesado. Não. A ideia, irmãos, é que mesmo as coisas santas e ordenadas por Deus, diante da presença do Deus Altíssimo,
se tornam insignificantes, de menor valor. O povo está para presenciar algo que vai mudar completamente a trajetória, que vai lhe dar identidade, que vai fazer com que aqueles que eram escravos se tornem libertos no Senhor. Qual é o cabeçalho dos 10 mandamentos? O que é que vem antes de não terás outros, eu sou o Senhor, não tenha outros deuses diante de mim? O cabeçalho é esse, eu sou o Senhor, seu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É isso. Entendeu? Esse é o cabeçalho, esse é o título. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da servidão. Você era escravo, você não é mais escravo. Agora você tem objetivo, identidade, razão de ser e capacidade para ser o que eu quero que você seja. Por isso, a partir do verso 7 e até o 15, eu estou aqui no 10 e 11, é dito para eles, olha, a coisa é séria. Lavem as roupas de vocês. Vocês estão andando aí nesse deserto, vocês estão passando por aí. Vai lavar roupa. Peraí, Senhor, os irmãos percebem como Deus é mundano? E como alguns de nós são espirituais demais? Espirituais. Os adolescentes que estavam na classe hoje, estudando o capítulo 3, a carta 3 do livro Cartas do Inferno. Os adolescentes da nossa igreja estão estudando um negócio chamado Cartas do Inferno. Ó, que legal. Nós estamos colocando isso para eles, viu? Eles vão se lembrar disso. As coisas de Deus são coisas sérias. Tão sérias, que tudo que você faz, mesmo aquelas coisas que você julga mais mundanas, mais terrestres, elas se revestem de um caráter sacramental. Isso significa o seguinte, é um termo teológico que a gente usa para dizer o seguinte, tudo que você faz, tudo que você vive, a partir do momento que o Espírito de Deus habita em você, a partir do momento que Cristo salvou você, o Espírito aplicou a obra de Cristo em você, tudo que você faz, tudo que você vive, tudo que você diz, representa Deus, glorifica Deus ou desonra Ele. É por causa disso que Deus deixa isso bem claro diante do povo, além da misericórdia, da bondade de Deus com a psique humana. Você viu? O povo está lá, vendo aquele negócio. Moisés está falando, olha, ele vem aí com nuvens, trevas, tá? E olha, não pode chegar perto do monte e tal. E o que a gente faz, Moisés? Vamos lavar as roupas. Deus não é bom? Não, Deus é bom. Deus faz com que o povo, ao invés de ficar lá, tenso, morrendo durante aquela noite, não, agora tem todo mundo, lavar a roupa dessa gente toda dá trabalho. Ainda mais se você está numa região que não é exatamente um vale cheio de águas. Vocês têm 2 dias para se preparar, vão lavar a roupa. É uma coisa que a gente precisa aprender, aquilo que Elizabeth Elliot diz, faça a próxima coisa. Faça a próxima coisa, para de ficar parado aí. Jesus ressuscita a filha de uma mulher, ela ficou esperando lá, o marido foi chamar Jesus, nunca que ele volta, e a menina está quase morrendo, e nada, e cadê? E a mulher começou a pensar, homem não sai para nada mesmo. A gente manda, né? Se fosse eu, já tinha ido voltado, ele está onde? Ela não sabia. Ela não sabia que já ainda estava lá, detido porque Jesus parou para atender outra pessoa. Mas quando Jesus ressuscita, o que ele faz? Ele fala para a mãe dela, dá de comer para ela. Você esperaria o seguinte, olha, abraça sua filha, pega ela aí no colo de novo, ela não morreu, ela está viva, viu? Ela foi curada completamente, ela ressuscitou. Não, aquela mulher tinha tido altos e baixos. Vai lá, querida, você não era, eu vou, onde é que está ele? Alguém sabe onde é que ele está? Eu ouvi um tumulto lá, ele deve estar lá. Imagina isso, irmão, imagina pessoas de carne e osso, imagina um dia de semana, imagina um momento, a gente tem o péssimo hábito de ler a Bíblia e espiritualizar tudo. Não são pessoas de carne e osso, é um casal sofrendo por causa de uma filha, que eles já tinham mais de uma década ali. Finalmente Jesus chega na casa, finalmente Jesus ressuscita aquela menina, finalmente aquela mãe vai para a cozinha. Dá de comer para ela. Dá de comer, vai lá, ordena as tuas servas, vai lá, traz aqui. Dá alguma coisa para ela fazer. Vão lavar as roupas. Vão lembrar que vocês estão nesse mundo real, nesse mundo concreto, e que o relacionamento com Deus necessariamente tem que desembocar dentro desse mundo concreto.
Então, é isso que eles vão fazer. Vá ao povo, consagre-o. Estou lendo o verso 10. No dia de hoje e amanhã, que eles lavem suas roupas, estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marca ao redor do monte limites. E aí você viu, tome cuidado, para que ninguém suba ao monte. Se um animal tocar no monte, vai ser morto. Verso 14, Moisés desceu do monte para junto do povo, consagrou o povo. Lavaram as suas roupas, olha só. Gastaram um bom tempo fazendo isso. Ninguém tinha máquina de lavar, irmão. Não é jogar lá e volta 30 minutos depois, pronto, pega. Põe na secadora. Não, tem todo um trabalho para fazer isso. Estejam prontos. O terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Não, esse é o momento de você se voltar totalmente para o que vai acontecer, porque Deus está vindo ao nosso encontro. Você viu o que ele fez com o Egito? Você viu o que ele fez com a gente? Agora nós vamos ficar frente a frente com ele. Nem sempre nós queremos ficar frente a frente com o nosso libertador. Porque o nosso libertador foi capaz de destruir uma nação inteira. Ele pode fazer a mesma coisa com você. Será que você é santo o suficiente? Será que você lavou bem a sua roupa? Imagino gente lavando e ela, não, querido, não está bom não, vamos de novo. Está um pouco encardido aqui. Lava de novo, Moisés falou, ele vem numa nuvem escura. A gente tem que estar brilhando. Toda essa ideia, toda essa preparação é para dizer, não é fácil nos aproximarmos de Deus, mas é Deus quem estabelece o caminho para Ele mesmo. Ele disse, eu trouxe vocês para junto, para perto de mim. No verso 16 em diante, você tem todo o palco armado. Isso aqui encerra a nossa mensagem. Agora você tem a redenção. E a redenção é interessante porque duas coisas vão aparecer aqui. Primeiro, a morte. Ela já foi profetizada, ela já foi falada. Se tocar no monte, vai morrer. Agora vem a encenação. Não, Deus gosta de uma boa peça teatral, ou de um bom filme, se você preferir. O problema é que nós esquecemos que Ele é o diretor, Ele é o roteirista, Ele é o ator principal. E nós somos uns coadjuvantes muito michurucas. A gente gosta de estar no centro do palco, a gente gosta de ser o centro das atenções. Deus não permite isso, Ele sempre é o centro das atenções. Então Deus arma o palco. Não foi à toa que Calvino disse que o mundo é o palco, é o teatro da glória de Deus. Deus vai revelar a sua glória a todo instante, nos lugares que você menos pensa que ela vai aparecer, lá a glória de Deus vai aparecer. Mas finalmente a glória de Deus aparece quando Ele salva pecadores em Cristo Jesus. Nada se assemelha a isso. Então, do verso 16 em diante, ao amanhecer o terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, como Deus prometeu, e Deus fez. Uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta. De onde vinha? Não sei. Será que anjos andam carregando uma trombeta debaixo do braço para lá e para cá? Onde eles arrumaram metal para fazer essa trombeta? Onde eles aprenderam a tocar? Que escola de música? Bom, a Bíblia não tem o menor interesse em contar essas coisas para nós. Até porque não diz que apareceu alguém tocando uma trombeta, mas um som de trombeta foi ouvido. De maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Deus ainda não falou com o povo, é só a trombeta. É só o anúncio. Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. Esse cara não tinha coração. Voltou tremendo, com medo, o que é que ele faz? Vamos lá, vamos embora. Então, para onde? Na direção do monte. Moisés, é lá que a gente não pode ir. Não, vocês podem chegar perto. A gente não quer chegar perto, Moisés. Tá bom daqui, não. Vamos ao encontro de Deus. Puseram-se de pé ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. Deus não facilitou, não é? Não, Deus sabe que nós somos pó e Deus sabe até onde Ele pode agir com a gente. Em tudo. Deus sabe que você pode resistir àquela tentação, aquele pecado que está destruindo a sua vida, se você confiar nele. E Ele permite muitas vezes que o pecado chegue perto da gente, Ele permite que o diabo chegue perto da gente, para lembrar a gente de que se Deus permitiu que tal coisa acontecesse, é porque você ainda pode vencer aquilo, você tem em você o Espírito dele, você tem em você a vida de Cristo, você tem em você o que é suficiente para vencer aquilo. Não houve entre vocês tentação que não fosse humana, que não fosse
de natureza humana. Vocês não sofreram tentação que é feita para anjo. Vocês sofreram tentação que é feita para seres humanos, que existe no meio, na realidade, dos seres humanos. É o que Paulo diz aos Coríntios na primeira carta. Mas fiel é Deus que junto com a tentação dará também o escape. Ele não vai deixar vocês sofrerem tentação além do que vocês podem suportar. Deus sabe exatamente aonde Ele pode levar você, meu irmão. Nunca pense que Deus abandonou você porque a situação ficou dura demais. E lembre-se que Ele suportou uma situação muito pior, muito mais dura do que você jamais suportará. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, todo o monte tremia com violência. Moisés está escrevendo e está narrando todos os detalhes para você construir uma cena bem legal desse negócio pavoroso, dessa visão da morte. O som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Não só vem o som de trombeta, como ele começou a aumentar e aumentar. Eu imagino que a gente talvez já estivesse querendo correr. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Você viu como Deus autentica Moisés? Como ele vindica Moisés? No meio de tudo isso, o povo cheio de medo, Moisés está lá falando com Deus. Numa voz que parece voz de trovão. E lá está Moisés. Porque Deus chamou Moisés para perto dele. O Senhor desceu sobre o Monte Sinai, sobre o alto do monte. E você que está acostumado aqui na igreja vai saber. O que acontece quando está repetindo tantas vezes assim? ênfase. É para dizer, olha, Deus veio mesmo, Deus veio ao encontro do seu povo. Esse encontro nunca vai ter outro igual a esse. Nem aquele, quando a Shekinah, a glória brilhante de Deus enche o templo, se assemelha a esse aqui, em que Deus desce sobre o monte desse jeito. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte, Moisés foi até lá. E o Senhor disse a Moisés, desce e avise o povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar para que o Senhor não se volte contra eles. Embora mais à frente você vai ver que nem os sacerdotes vão chegar até lá. Todo o palco está montado, né? Então Moisés disse ao povo, disse ao Senhor, o povo não poderá subir o monte. O Senhor advertiu isso. Marque limites ao redor do monte e consagre-o, consagrar o monte. E o Senhor respondeu, vá, desça, depois você subirá. Arão virá com você, porém os sacerdotes e o povo não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, para que Deus não se volte contra eles. Moisés desceu ao povo e disse tudo isso. Morte, terror, tensão. Mas a gente está deixando escapar uma coisa aqui. Nós estamos deixando escapar aqui a redenção. Deus está criando o seu povo, mas também está redimindo o seu povo. Onde é que está isso, pastor? Na figura do mediador, na figura do intermediário, na figura daquele que fica entre Deus e os pecadores. Existe um mediador, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Ele aceita o risco dessa posição e ele cumpre os desígnios de Deus. Ele vai e volta e diz para o povo o que Deus disse. Moisés é tipo de quê? Ou de quem aqui, irmãos? Quem é aquele que desceu dos céus? Senão aquele que já estava nos céus e que, como Paulo diz aos Efésios, descendo, conquistou homens para si, conquistou seres humanos para si, ergueu esses seres humanos e os colocou na presença de Deus, nos lugares celestiais, como Paulo diz aos Efésios, mais de uma vez naquela mesma carta. E não só isso, Cristo devolve esses homens, Cristo devolve o seu povo, homens e mulheres agora, como dons dados à igreja. Você eu já disse isso aqui pregando sobre esse texto, você é a resposta de Deus à necessidade dos seus irmãos. Você é dom de Deus dentro da igreja, você foi capacitado porque Cristo, o mediador, desceu, tomou sobre si todo o risco e assumiu toda a pena. E quando Ele é glorificado, Ele nos leva consigo às regiões celestiais. E ali Ele recebe premiação do Pai. E a premiação maior é o fato de que nós pertencemos a Ele e Ele nos capacita e nos devolve, por assim dizer, à igreja, a fim de que nós sejamos instrumentos de Deus na terra.
Por isso você é a resposta de Deus para as dificuldades do seu irmão, para as dificuldades da sua igreja e para a falta de evangelho no mundo. Você é a resposta de Deus. Por quê? Porque Deus resolveu chamar você para perto dele. Porque Deus resolveu salvar você com asas como águias e transportar você cuidadosamente e colocar perto dele. Porque Deus fez com que você visse no sacrifício de Cristo, na paixão de Cristo, a dificuldade que é satisfazer a justa justiça de Deus. Porque o nosso Salvador voltou, assumindo todo o risco, para que nós pudéssemos sentar ao lado do trono celestial. O texto que lemos hoje no Evangelho de Marcos, para quem não sabe, nossa igreja faz essa leitura congregacional todo domingo à noite e estamos indo através do livro de Marcos. Estamos no capítulo 10 e vamos até o capítulo 16. No texto de hoje você leu que Tiago e João perguntaram lá: Senhor, uma coisinha simples que a gente quer, não é demais não, a gente só quer sentar do teu lado. A glorificação, um à tua esquerda, à tua direita, outro à tua esquerda. Pode ser? Meu irmão, eu não sei sobre Tiago e João, mas eu e você estamos sentados ao lado do trono dos céus. Porque há um homem sentado no trono dos céus. Ele se chama Jesus Cristo. Ele é homem-Deus. E ele, quando subiu, levou o meu nome, levou o seu nome e colocou lá na presença de Deus. Você está sentado na presença de Deus, Deus olha para você e diz assim: que bom que você está aqui. E você se encolhe quando percebe isso. Porque nós temos medo do monte, só que nós já fomos cobertos, não com um mediador como Moisés, mas com o supremo, sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não chegamos na lei ainda. A lei vem no capítulo seguinte, mas nós estamos seguros. O Senhor tomou todas as providências. E na nova aliança ele foi além, porque a lei que veio foi para ser observada pelo povo. Em Cristo Jesus, essa lei foi colocada dentro de todos aqueles que creem no seu nome. Deus é um Deus que cria, a voz dele cria, a voz dele redime. E foi isso que ele fez com cada um de nós. Que o Senhor seja glorificado e seja louvado pela tão grande salvação que nos deu. Amém? Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Porque nós que somos pó, somos tratados como filhos, cuidadosa e amorosamente por Ti. E em Cristo Jesus, o Senhor fez tudo aquilo que nenhum de nós poderia fazer, que nenhum outro mediador poderia fazer. Aquele que é superior à casa de Moisés, o nosso Senhor Jesus, nos colocou dentro dos santos, nos colocou nos lugares celestiais, ali assentados. Por isso nós te louvamos. Senhor, não permita que o diabo, o mundo e o pecado iluda qualquer um dos irmãos, membros desta igreja que estão me ouvindo nessa noite, ou mesmo aqueles que estão ouvindo através da pregação. Não permita que o diabo, o mundo e o pecado iludam crentes, a fim de que eles fiquem tropeçando quando deveriam estar correndo, quando deveriam subir com asas como águias. Agora não mais carregados por Ti, mas sustentados por Ti. Senhor, dá-nos essa visão, Pai. Não permita que essa igreja aqui se olhe para o próprio umbigo, olhe para baixo. Não permita que a soberba suba ao nosso coração, Senhor. Nós sabemos que somos pó e que dependemos de Ti, mas também não permita, Senhor Deus, que nós andemos sempre tropeçando nos mesmos erros, nos mesmos pecados e não trazendo a glória que poderíamos trazer a Cristo se nos rendermos a Ti. Ajuda-nos nisso, Senhor. E faz de nós instrumentos para a glória do Teu nome, a nossa oração em nome de Jesus. Amém.